momento nós iremos ouvir Cassiano, trabalhador rural, que vai estar com o seu depoimento. Não sei se ele deve estar aqui, né? Obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é José Cassiano Pereira da Silva, popular Negapenga, né? Conhecido na comunidade como Negapenga. E hoje, bom, eu sou um ex-dirigente sindical, né? Trabalhador da Feira de Santana, morador na comunidade de Lagoa Grande, distrito de Maria Quitéria. O fundador de uma associação comunitária de Maria Quitéria na década de 70, 72, 73, foi registrado em 74. Fundador da PAEB, o movimento dos agricultores naquela década, 79, foi nascido a PAEB. Depois do sindicato, depois da luta que estamos no sindicato, a gente fundou a PAEB. É conhecida hoje, ela funciona muito mais forte e valente do que aqui em Feira, né? Funciona assim aqui. Nessa década aí, fala um pouco, assim, fala assim, da Comissão da Verdade. Eu assim, não estou dominando tanto o que ela queria falar, mas parece que ela me fala assim um pouco do passado, né? Da década, como foi a época que a gente viveu, a época chamada ditadura, né? Então, assim, naquela década, a gente não sabia o que era ditadura, a gente de verdade não sabia, né? De 69 até 73, o que é ditadura, para mim, eu só falava, eu estava mentindo o que é ditadura, a gente não sabia o que era. A gente só sabia que a gente era assim, coordenado, dominado por alguém que ajudava, que orientava o que a gente era para fazer. Depois nós também tinha uma igreja que não participava, não caminhava muito naquela década, né? O padre era no tanquinho, fazia celebrar na nossa comunidade, então a gente não tinha assim um trabalho. Na década aí veio em 71, 72, conheceu o MOCO, Movimento de Organização Comunitária. E conhecemos já também um trabalho de jovem na igreja. Então, aí a gente foi começando, aí onde a gente começou a começar a conhecer, viver em comunidade, trabalhar o que era comunidade. E nessa década de 72, 73, a gente começou já a descobrir que nós de verdade não era escravo mais, mas era alienado. A palavra assim mais certa, falar hoje não era alienado. Nós morávamos em umas terras, não sabia, de verdade comprou, mas não sabia que a terra era da igreja. Aí descobrimos nessa década de 72 para frente, 73. 73 mesmo, a gente descobriu na Fazenda da Diabo, as famílias da gente, nós éramos de São José do Distrito Perité e Matinha. Então tinha São José, tinha um bocado de povoado, né? Serra, Matinha, Jacu. Nessa área aí, nós tínhamos, um dos nossos avós nasceu e foi transferido para a Lagoa Grande de São José. Aí nessa década a gente descobriu também que as nossas terras lá da Fazenda Candial, onde as famílias da gente moravam, era terra devoluta. Já sabia como é que falar que era terra devoluta. Já começar a separar o que era terra do fazendeiro, o que era terra nossa que comprou, e uma terra que era do Estado e era conhecida como. Descobrimos que era terra devoluta. Como é que descobrimos? Com a vida de um padre jesuíta, lá no distrito de Maria Quitéria, e aí começou a fazer um trabalho com nós, de reuniões, de comunidade. E foi levantar quais são as terras que nós já tínhamos comprado e aqui nós não tínhamos comprado, que não tinha documento e que nós morávamos em cima, nós era poceiro, a palavra poceiro. Aí começamos a entrar no sindicato, descobrimos, 73, 74, através do móvel, descobrimos o sindicato que era que defendia os trabalhadores rurais. Nessa descoberta do sindicato, aí foi onde a gente começou diretamente a ser enfrentado, descobrir que nós vamos falar assim, vigiado, mas não sabia. Pessoas que fiscalizavam a gente, mas a gente não sabia. E aí começou a dizer, rapaz, vocês vão acompanhar por uns comunistas. Na década de 75, 74 para 75, aí a gente já começou a ser taxado que era acompanhado pelos comunistas, era para ter cuidado, porque nós aí agora ia começar, e comunista comia criança, comia gente, então era para a gente ter muito cuidado com nós. Aí nós já estávamos com várias comunidades já criadas no trabalho de Lagoa Grande, com conhecimento da Matinha, aí descobriu Lagoa Grande, aí descobriu Novo da Ema, Saco do Capitão. Esse pessoal a gente já começava a fazer reunião com esse povo. Esse povo queria reunião com a gente porque não sabia, não existia esse negócio de reunião.
que é que descobri? Com esse trabalho, aí a gente começou a vir para aqui com o centro diocesano, descobrimos o centro diocesano, para começar a trazer nós para fazer reuniões. E nessas reuniões, a gente começou, o MOC passar algumas informações para a gente, mas se chegasse, se estivesse trabalhando com nós e chegasse algum carro, tinha que apagar o que estava escrito no quadro, para poder, aí a gente ficava depois de passar, que a gente ia descobrir por que pagava. Para tudo que o MOC estava lendo a gente não sair dizendo que nós, de verdade, estávamos aprendendo que o MOC estava nos ensinando as coisas. Aí começamos a ir para a igreja, pastoral rural. Aqui não era CPT, é pastoral rural na época. Aí os padres da pastoral rural começaram a esclarecer para nós por que pagavam. Pagavam porque se aquilo que o MOC estava lendo a nós, para ele começar a acordar, a gente tomar conhecimento dos direitos da gente, eles poderiam ser presos, porque estava na época da ditadura e tinha muita coisa que a gente não poderia ser esclarecido. Aí, eu vou indo na linha do sindicato, aí esse pessoal da pastoral rural que começou a nos ajudar nós a como se esclarecer. Aí que a gente começou a falar sobre reforma agrária, que não tinha reforma agrária, que precisava lutar pela reforma agrária. As nossas terras devolutas precisavam correr até do Estado titular dessas terras. Então, o que foi mais? Aí nessa luta do movimento sindical, aí a gente começou a ver que a polícia era contra nós. A gente começou a ver que tinha muita gente do governo que era contra, a gente não conhecia, não sabia isso. Aí começamos a ver que tinha a CN e a CN não aceitava muitas das reivindicações. Aí nós conseguimos fazer audiência, aí Tomé Martins virou prefeito de Feira. Aí eu não tenho a data que Tomé virou prefeito. E Osaná foi secretário de Agricultura na época. Aí foi quando a gente começou a achar apoio da prefeitura através do secretário de Agricultura. Aí esse secretário de Agricultura começou a ajudar nós a conhecer mais como viver no campo, como trabalhar no campo. Aí foi engrossando mais as informações e a gente correndo atrás da luta da terra, para manter Lagoa Grande. A gente descobria a terra, que de verdade era da igreja, e a terra fazenda cambial, que ela ficou a família de Portugal, uma família rica aqui de Santana, e queria nos pôr para fora da fazenda. A gente não sabia que ele era dono da terra. Então, quando eu descobri que esse pessoal era dono da terra, aí foi a luta nossa em 74, 75, para nos botar para fora da terra. Aí foi onde engrossou a luta para a gente enfrentar esse. Aí começamos a entender o que era a ditadura, quem fazia parte da ditadura e quem não. Aí a gente teve que começar a se acordar, sabia que podia morrer, mas para defender a terra, a gente não poderia se acomodar. Aí foi a luta, descobrindo o sindicato, quem estava no sindicato era o filho do fazendeiro. Toda essa luta em busca do torno da terra. Descobri a terra de São José e descobri a terra da Fazenda Candial. Nessa descoberta, aí que a terra de verdade era uma parte, uma légua em quadro, a terra era da igreja. A outras áreas era terra, fazenda que não tinha dono, foi terra devoluta e muito da gente morava em cima como arrendeiro. Então, nessa descoberta aí, dessas lutas de vida, foi um enfrentamento maior quando a gente chegou na direção do sindicato. Porque aí foi de verdade a gente começar a saber que quem fosse para o sindicato, fosse lutar o direito dos trabalhadores, poderia ser morto. E aí a gente começou a descobrir uma Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado. Aí a gente começou a ver quanto de pessoas tinham enfrentando as terras do Estado e quem são os grileiros. Aí descobrimos essa outra palavra de grileiro na região. Ao descobrir, a gente começou a se encontrar com a FETAG, Bahia, e aí a gente começou a descobrir que, de verdade, ou a gente enfrentava o problema que estava dentro aqui, ou a gente era pôr para fora da terra e morar onde. Aí foi aonde nós conseguimos, através do sindicato, através da federação, começar a tomar consciência, e a palavra mais certa é essa, foi tomar consciência que, de verdade, a gente estava cercado pelo mundo que a gente não sabia quem poderia nos defender. Um número de parte defendia, um outro número de parte contra, e nós só encontramos de verdade a luta do movimento sindical que a gente tinha que enfrentar. Nessa luta que a gente enfrentou o movimento sindical, aí veio a questão da luta pela reforma agrária, e aí a gente foi marcado aqui em Feira de Santana pela UDR. Isso aí já vai 79, 78. 75, vamos mudar para 79, 78, foi assassinado. Aí para a gente enfrentar o problema da terra, foi assassinado Joaquim na Fazenda Candial. Aí pegou fogo, na década de 74, 75. Aí nós perdemos o medo, sabia que ia morrer, eu e o João Luz, né, que era eu, José Barbosa, aí o nome, José Barbosa, José Ferreira Salles, já faleceram, José Barbosa, Pedro Pio, Cassiano,
Dionísio. Esses eram os cabos que foram marcados aqui em Feira de Santana. Aí falar de ditadura, né? Aí é marcado, na verdade, pelo policial, por cada coisa que nós éramos comunistas. Esse pessoal do sindicato tem que ter cuidado, bastante cuidado, porque esse pessoal são comunistas, aprendeu com moto e agora vai ter que enfrentar os problemas. E aí nós tivemos que, de verdade, conhecer como enfrentar o problema, e aí foi pegar a direção do sindicato, tirar o presidente do sindicato, com uma luta muito grande, 75 até 79, trocar presidente. E a primeira vez em Brasília, no Congresso Nacional, tivemos que enviar Zé Barbosa, poderia não votar, podia morrer, não, o medo era esse, pode morrer, mas ainda tem que ir. E aí o mais corajoso foi Barbosa na época. Depois disso, que Barbosa foi a Brasília, voltamos com muita informação, o próprio FMI mostrando essa questão da reforma agrária, mostrando que era contra a luta da reforma agrária. E aí a CONTAG nos ensinou, ajudou com a Federação da Bahia a gente enfrentar. Aí a gente aprendeu que era maior que era a igreja, e aí a direção nossa maior foi o movimento sindical, a nível do Estado, a nível nacional, e aí desbandeirando ele junto com essa questão do conhecer, já saber o que era a ditadura de verdade, quem era o grupo que nos enfrentava, quem a gente tinha que enfrentar, porque a gente defendia a reforma agrária e passava a defender a reforma agrária. Lutamos pela Fazenda Candial, a desapropriação da Fazenda Candial. Conseguimos levantar o número de fazendas nas regiões que nós morávamos em cima, já tinha comprado, mandando comprar de novo, não comprar mais, que até hoje continua ainda conseguindo fazer a titulação de muitas terras ainda, e as pessoas não conseguiam mais comprar na mão dos fazendeiros do que comprar, uma, duas vezes, para poder ser dono da terra. Conseguimos, com a morte de Joaquim, garantir que conquistamos a Fazenda Candial. Aí começamos a enfrentar a polícia aqui, aí a gente descobriu que foi a polícia que matou o Joaquim no batalhão, foi quem mandou um camburão para a Fazenda Candial, onde assassinou um dos parentes, meu primo, né, que a gente chama de tio, mas é primo da nossa. Com essa descoberta aí a gente abrangiu, ganhamos, conquistamos o sindicato na nossa mão, conseguimos conquistar a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado da Bahia. Aí o nome de feira, Barbosa, Cassiano, Dionísio, foi um nome assim que foi muito cogitado, e a gente aprendeu a conhecer, a enfrentar os problemas. Então daí para cá, viver com a ditadura, e viver com o mundo social, e conhecer as pessoas que tinham conhecimento, que ajudavam a gente a quebrar essa barreira de enfrentamento, de medo. Aí foi onde deixamos, aí a gente batizou assim, deixamos de ser lagartixa, quando, na década de 80, aí eu fui enfrentar o governo do Estado, que era CE, que era governador, e a gente teve que fundar a BAEP, aí nasceu a BAEP nessa data, e a gente teve que conquistar, fazer uma queima de sisal, audiência com a CM na Bahia, fomos com a Combis de carro, sabendo que poderíamos ficar presos, um ônibus e uma Combis, e a Combis levou comida, sabe que se nós ficássemos presos, nós não morrer de fome. Então teve tudo isso, e aonde a gente poder descobrir que hoje, a gente em 80, fundou a BAEP, fundamos a CUT, né? E o nosso sindicato se filiou a nível da luta, a nível nacional. A gente se sentiu, hoje a gente hoje se sente cidadão. A partir de 80, nós deixamos de ser aquelas pessoas assim, interrogadas com medo de comunista, assumimos o papel de ser comunista. Depois nós não éramos comunistas, nós éramos um povo chamado construção de um projeto social. Hoje nós temos um número de entidades, aí falando disso aí, que fundamos a BAEP. Conquistamos o sindicato, conquistamos a FETAC na Bahia, conseguimos colocar diretor na direção nacional, conseguimos fundar a CUT, conseguimos fundar várias associações na área rural e conseguimos, hoje, eu sou o presidente de uma cooperativa. Então, falar assim da ditadura não é fácil para nós que não estudou, viemos conhecer a universidade depois de 80, consegui fazer filho da gente, vim para a universidade, hoje. Esqueci uma das coisas aqui também, que foi uma da luta na época, o deputado Alcides Modesto, não sei se alguém lembra de Alcides Modesto, foi que nos ajudou muito nesse conhecimento da construção da federação do sindicato, foi a gente conhecer a comunidade quilombola, e ele dizia que nós éramos uma comunidade remanescente de quilombo, Matinhos Preto, ajudamos aqui na universidade com conhecimento de pessoas da universidade a fazer estudo, e aqui dentro tem um estudo da Matinhos Preto, da década de 80 e pouco. Essa professora conseguiu, através do MOP, Leidson, Robertinho, esse pessoal aqui da universidade ajudou esse pessoal a conhecer a nossa história, escrever, hoje tem na universidade, e aí a partir daí nós começamos a entrar na universidade. Hoje nós já temos filhos
é sobrinho meu, mas não é filho, sobrinhos na Universidade Federal do Recôncavo, aqui na UEF, primo, parente, uma turma aqui dentro já da universidade. E aí hoje a gente já se sente assim como cidadão. Hoje a gente já se enquadra como cidadão. Mas na década de 73, que foi quando a gente começou a descobrir. 80 foi uma década assim para a gente conseguir aprender a conviver. Que aí Tomé Marquinhos e Rosanato aqui, que ia falar do Dr. Clóvis Lima e tal, foi essas pessoas que ajudaram através deles, com a prefeitura e o entrosamento com o modo, com o conhecimento, ajudou muito no trabalho nosso, trabalho social da gente. Eu acho que tem mais assim, não dá nem para poder saber contar, né? Porque, vamos dizer assim, a gente chama a parte mais de ousadia. Vamos dizer assim, a gente como negro, a discriminação que passamos, a ousadia que daí, depois de 80 para cá, tudo isso eu falo agora de 80, né? Tudo que eu vou falar agora, eu contei um pouco a história, como alguma coisa eu acho, né? Do enfrentamento da lagoa, a lagoa virou praia, a gente não aceitava. Tem um bocado de coisa assim, mas a gente descobriu quem era para frente. O prefeito era o professor Mourinho. Quem lembra do professor Mourinho, né? Então, as terras que nós temos na beira da lagoa, né, foi tomada, trocada por arame. O professor Mourinho que você fala, interventor da ditadura, Joselito Mourinho. Pronto, aí, pois é, não conhecia ele, pois é. Então, o professor Mourinho foi o prefeito que nós enfrentamos na época. E quando foi criar a praia, lá na onde nós morávamos, que era uma lagoa, uma grande lagoa grande, né, uma lagoa de história, e da onde nós estávamos reunidos com os alunos nossos da Universidade Federal do Recôncavo, e a gente priorizou já para eles, porque eles têm que estudar em cima da questão ambiental, a questão da revitalização da lagoa e a questão do enfrentamento do êxodo rural. Os alunos nossos que estão na Universidade Federal do Recôncavo e a UFS aqui, já trazendo coisa nova de ontem para hoje, é essa grande novidade que os alunos nossos que vieram aqui, a gente vai trabalhar a escola e a comunidade nessa linha, que vai ser um grande enfrentamento. Quer dizer, isso naquela década não podia falar assim. Se ele falasse, era preso. Teve vários da gente que foi preso, foi ameaçado. Então, hoje a gente já está dizendo que estamos lá na comunidade fazendo e já dizendo que vamos enfrentar quem? De governo do município, do governo do estado. Aí já tem isso, já tem tranquilidade e nós temos Feira de Santana como todo mobilizado. A cooperativa abrange Feira de Santana. Então, essa parte de desafio, a gente está chamando de desafio hoje, para conviver nessa realidade, vai precisar muito de muita terra, muito poder da gente se, não diminuir o que nós já conhecemos. Agora, uma das coisas que eu tenho mais forte hoje, que nós não tinha, é assim, padre comprometido com a gente, bispo comprometido com nós, não tinha. Dom Pedro Casadário, eu conheci no Pará, na luta para conseguir a reforma agrária. Conheço de perto Dom Pedro Casadário. Conheço de perto a luta do Dom Itamar, que nós estávamos na direção da FETAP, o Dom Itamar foi ameaçado por defender a reforma agrária no oeste da Bahia. A gente desceu para lá para poder defender o Dom Itamar. Então, tem algumas coisas assim, que se você perguntar o que é que nós podemos fazer, o que está fazendo, tem muito enfrentamento que às vezes em feira nós conseguimos enfrentar, nós conseguimos não sei o que eu queria falar, mas às vezes não aparece nós, vamos dizer, há muito enfrentamento que às vezes a gente descobre é necessário, mas ainda a gente não tem um conhecimento assim, de pessoas que pudessem mostrar que a comunidade rural está enfrentando. Mas nós temos várias cenas de enfrentamento aqui no município que nós estamos se organizando de secretarias que a gente precisa agora definir como enfrentar. Isso é enfrentamento? Isso vai vir alguma coisa de barro baixo para nós? A gente não tem clareza disso. Agora a gente tem mais segurança porque temos essas pessoas, como eu disse, que estão do nosso lado e tem pessoas nossas estudando, que podem descobrir na escola essas coisas e começar a levar para a comunidade. Cassiano. Albertino e depois eu com uma questão de. Não é? Você puder me lembrar alguma coisa que passou, né? Eu ia pedir a Cassiano de colocar a sua visão da morte de Joaquim, que é seu primo. Teve relação com essa luta, teve relação com a ditadura. Aquele que matou o seu primo foi um soldado da polícia, que inclusive era o primeiro maior que participava do grupo de golpe do meu maior. Então, para lá dizendo que disseram a ele que havia
lá na Matinha, Fazenda Candial. hein? Fazenda Candial. Fazenda Candial era o local que a esquerda tinha para treinar gente para a guerrilha, inventava isso. E por isso que quando o Geisel veio para um comício do candidato lá em Feira, na véspera eles foram lá jogar no lixão de limpar, fazer a limpeza da área. Essa é a visão que eu tenho. Eu tenho uma outra. Qual é a sua? A minha visão é o seguinte: nesse período, era o período de fazição de farinha. Então é o seguinte, nessa década aí era a década de desmanchação de farinha. Então nós temos um período de plantio e um período onde todos nós a vivência só fazer farinha. Então nessa década aí nós estávamos já ameaçados na década, isso aí foi em 74, eu acho que é 74 isso aí. Então nós já estávamos, 75, né? Então pronto, 74 nós já estávamos sabendo que poderíamos ser despejados. Nós já vínhamos tendo reunião e semanalmente a gente tinha assim uma experiência que poderíamos chegar de noite, colocar nós para fora, para derrubar casas que estavam sendo feitas, né? Porque nessa década nós tínhamos 111 famílias, mas as moradores não eram todos moradores, moravam fora, numa outra área, e vinha construindo as casas para poder mudar daquela área que não era dele, o fazendeiro estava pedindo de volta a terra, e a gente ia morar na fazenda Candial. Quando descobrimos que a terra de verdade se devolveu, aí foi um mutirão e um número de gente construindo casa. Nesse trabalho que a gente estava, nesse mutirão, nessa luta construindo as casas, foi ameaçado que nós poderíamos ser despejados. Então nós estávamos nesse período fazendo farinha. Uma turma dormia de noite, outra turma ficava sempre mais acordada para poder ficar de vigília. Nesse dia de tarde, nós tínhamos tido uma reunião no sindicato na segunda-feira, na Assembleia, e chamando a atenção que poderíamos, em qualquer momento, ser despejados daquela fazenda. Nós, nessa retaguarda, estava torrando farinha. E Gavião, que era o tesoureiro do sindicato, e Tio Joaquim, e mais uma outra turma, estava na fazição de farinha. Então, nessa semana da fazição de farinha, de tarde, chegou um caminhão de policial na fazenda, tentando descobrir onde era que estava um bloco de ladrão que estava escondido lá naquela fazenda, dizendo que era ladrão, dizendo que nós era ladrão, que estavam tentando tomar terra do fazendeiro. Então, tinha que botar para fora aquele ladrão. No que estava nesse embalo aí, o número de gente, quando viu falar, atirou um foguete, tinha essa experiência na comunidade, quando tivesse, estava todo mundo atento. Qualquer notícia que tivesse, era um foguete que tinha que estourar. Quando atirou o foguete, aí pronto, de repente, uma multidão de gente vem para encontrar, e onde foi, quer que vem, quer que vai, a polícia já foi encontrando dando tiro. Nesse tiro da polícia, Joaquim aí já saiu da casa de farinha já, e foi perto onde ele estava torrando farinha, já saiu com a espingarda, e quando viu o tiro, ele picou fogo, e foi fogo na polícia. A polícia não contou a história. Decorou que o Gavião. E Gavião e mais um outro foi arrastado e marcado e trazido para a Feira de Santana. Então disso aí foi quando a gente esquentou, de verdade, entender que aí a ideia nossa, nessa primeira vez que foi feita a manifestação de Feira de Santana, a morte de Joaquim no terrão calado. A gente fez uma manifestação na frente da casa do fazendeiro e fizemos uma carreata em Feira de Santana. Então isso aí ficou claro. A primeira enfrentamento que a gente fez, aí descobriu quem era da ditadura, quem era que defendia, aí dessa hora em diante que começamos a entender que de verdade nós tínhamos que ter muito cuidado, porque de verdade os fazendeiros estavam articulados com a polícia para poder nos botar para fora da fazenda Candial. Pois é, foi nós temos que de verdade, aí foi que ajudou a nós entender o que era a ditadura, o que queria dizer ser do grupo de fazendeiros que se ligavam e fazer grilagem e botar gado na roça da gente, que aconteceu muito isso na fazenda Candial. Quem morava na beira da fazenda Candial, todo mundo foi ameaçado, a roça foi perdida. Várias roças nós entramos na justiça para poder receber, que o gado botava o gado na roça da gente para poder comer as mandiocas da gente. Então isso para a gente ficou claro. Cassiano, eu tenho grandes lembranças da sua luta passada e da continuidade da sua luta no presente, ainda ligado ao movimento associativista, já que você era um dos líderes da Associação dos Trabalhadores da Lagoa Grande. Me recordo muito
que ali vizinho a sua casa, onde tinha sede, aquele terreiro onde você fazia eventos não somente sociais, mas eventos também sindicais e políticos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, já que você fez uma referência e que muitos companheiros lutaram. Você poderia deixar documentado o nome de pessoas que, durante aquele período, não somente desse despertar de consciência da luta contra a ditadura, quais outros companheiros que estiveram a seu lado, que fizeram história no movimento sindical rural e que podiam deixar aqui, você podia deixar aqui o seu testemunho com os nomes dessas pessoas, para que nós possamos fazer futuramente ou presentemente a justiça devida àqueles que foram escondidos pela história oficial de Félix Santana. Vereador, nem lembro do vereador que teve, né? Não, vereador não. Não, só o vereador que teve que roubou, não vou falar com uma pesada, que desviou também o feijão, né? Que a gente, no sindicato denunciava, né? O vereador não acreditava, depois ele teve que ser ameaçado, o cara teve que ser escondido, tipo Zé Barbosa. Zé Barbosa foi ameaçado de morte, não foi uma vez só. Foi um fazendeiro, cada reforma agrária, 5 fazendeiros que nós indicamos aqui na Justiça para a reforma agrária. Nós temos Zé Barbosa, Dionísio, Pedro Pio, José Salles, José Ferreira Salles já faleceu. Mas aí vem Dona Tereza, Dona Pureza, essas foram a mãe da gente, Dona Clotilde. Então essas pessoas todas foram as guarda de honra da gente. E quando a gente tinha dificuldade, a gente corria, pegava ela, botava na frente do movimento para poder apaziguar e dar força a nós, né? Aí depois dessa luta veio Conceição, Veninha, né? Mas esses daí já foram, depois já deu enfrentamento, o sindicato já mais leve, né? Agora, a nível de pessoas assim que nos ajudou a tomar essa coragem, tomar consciência, várias vezes assim, ó, Cober Martins, para nós foi um dos que ajudou o Moto. Entre o Moto e o Albertino, não é? Entre Cober Martins e Albertino, foram os dois nomes assim, que nós tivemos fortes para ajudar. Martins pai. Cober é velho, né? Então, Luciano Ribeiro, com outro nome também. Aí veio Clóvis Lima, o Zanalei, aí fez Cober, ele andar como secretário de Agricultura naquela época. Até isso ele já sabia fazer reunião para poder fazer esse enfrentamento. A questão do Dr. Celso, aqui também que eu conheci, foi através dessa luta, né? Quem foi essas pessoas? Essas pessoas que nós tínhamos grande dificuldade de enfrentamento, essas pessoas apareciam para nos ajudar a dar força e mostrar quais são as saídas que nós precisávamos. Quem era de apoio que nós buscávamos? A buscadora do Dom Silvério, Albertino aí. Quantas reuniões nós não teve com o Dom Silvério que o Albertino articulou? Aquele padre, já faleceu, o padre Galvão, foi um outro que ele ficava, ele não sabia se ficava a favor da gente ou ficava a favor Padre Nelson, esse padre que veio para aqui, que nos ajudou, morou aqui no centro diocesano, está aqui ainda hoje, não é? Nelson, através do Dom Silvério, ajudou muito nós nesse trabalho. Então, acho que tem pessoas assim, você pergunta, acho que mais ou menos deve ter outro, mas se não for o nome mais direto de nós como agricultor que enfrentou, sabia que podia morrer, né? Onde sábado agora foi enterrado o pai de Ediso, São Cassiano. Rapaz, você vê, meu filho está vivendo em Salvador, sustentando a família. E você vem buscar o cara para ser dirigente sindical. E a gente sabe que vai ser matado, a gente sabe que vai ser matado. Porque quantos colegas seus já foram mortos em tal lugar e você querer que ele seja o tesoureiro do sindicato? Então, tudo isso assim a gente fez sabendo que poderia morrer. Mas graças a Deus aqui a gente teve muitos colegas nossos, dirigentes sindicais da região aqui da Valente, região do Cisal, né? Vários lugares, aqui na região de Barreiras, né? Região da Chapada Diamantina, foi vários que foram assassinados. Albertino, eu não sei se eu vou fazer uma pergunta ou se mas aconteceu Espera só um pouquinho. o seguinte, eu estava numa reunião do vestibular e um colega meu, que era bem advogado, e era de um terreno lá de Riachão, já aconteceu. Ele me disse, quando eu coloquei para o que estava havendo essa dificuldade lá,
eu não sabia que ele era o advogado do grileiro. Ele disse, olha, saia dessa, porque trabalhador rural tem medo de polícia. É só a gente levar a polícia lá e eles correm todos lá com a fé. Disse, não é bem assim não, cuidado. Com isso ele me disse. E não disse que era o advogado lá. No encontro de conselho, eu estava falando sobre fé. E quando eu dizia, eu creio em Deus Pai, eu digo, eu creio na vida. Pai é ligado à vida. Quando eu digo, eu creio em Deus Filho, para mim é ligado à verdade. Quando eu digo, eu creio em Deus Espírito Santo, para mim é ligado à solidariedade, à comunidade. E então quando a gente recita isso, será que a gente pensa no que está dizendo? Por exemplo, eu estou vivendo um caso, aí é o caso de vocês. Estou vivendo um caso onde tem por sinal, cursilista, que está defendendo um grileiro. Para botar para fora 120 famílias mais ou menos de amigos. E é um outro advogado, que é ateu, que está defendendo esse grupo, porque para eles, se terminar a terra, onde é que eles vão? Eles vivem de terra, e é dessa terra. Então, quem é que quer mais na vida? É esse cursilista ou é esse ateu? Aí eu concluía que o ateísmo dos cristãos e ao cristianismo dos ateus. Bom, mas nessa coisa aí, passaram poucos dias, o Bádio vinha para aqui. Eles aproveitaram, só que foi burrice dele, porque eles aproveitaram, mas não prepararam o terreno para isso. Aproveitaram a vinda de Gás, falaram com o chefe da diretor da, como é que chama, do batalhão aqui? Comandante. E levaram lá a tardezinha. O rádio vinha, parece que era no sábado, no domingo, na sexta-feira de tarde, é que esse pessoal foi para lá. E aí, quando eu disse, eu me lembrei do que ele falou comigo, saia de baixo dessa. Sai de baixo porque esse pessoal, quando vê o policial, foge. Ele diz, pode não ser bem assim, porque eu já conhecia o pessoal. Eles terminaram, a minha memória, eu me desculpo, mas o meu problema não apareceu. Eles terminaram indo lá e no que foram tinha uma pessoa que estava dentro de uma casa que estava sendo construída. Aí quando ele viu o pessoal, os policiais chegando lá para casa, ele já virou na direção e correu. E era o pai do menino, o dono da casa, que foi do aqui. Aí o rapaz, não sei se com ódio do comandante ou não, correu atrás dele e atirou pela cima. E matou. Cassiano, eu queria somente completar essa colocação de Albertino, para que quando você fizesse a sua intervenção, fala-se muito aqui de grileiros que existiam. Sabe-se que aquela luta foi uma das lutas fortes que o movimento de trabalhadores rurais enfrentou em Feira de Santana. Você poderia declinar nomes de pessoas que eram tidas como grileiro naquela época? Quem eram as pessoas que resistiam à existência dessa comunidade, até para que a gente possa, não só de um lado, resistir àqueles que heroicamente souberam lutar, defender os princípios dos trabalhadores rurais, mas também deixar registrado para a história quem foram as pessoas que adotaram posturas de grilagem, posturas de
buscar dissolver aquilo que era sublime para o trabalhador, que era a sua organização. Eu estou tentando, estava tentando botar aqui para ver se eu me lembrava ainda de Portugal, Ele tinha uma fazenda lá perto, né? Fazenda Noel. Noel, Portugal. Porque é parente, é primo, né? Noel, Portugal, foi o grileiro forte da Fazenda Candial. Assumiu. Não era ele, mas assumiu da família ali de frente, né? Parece que ele era o dono aqui da Cidade Nova, alguma coisa assim, aqui na linha da Cidade Nova. Mas a Fazenda Candial, esse número todo. Ele cercou inclusive a água que tinha lá, proibindo que o pessoal tivesse acesso. Tudo e foi quem chamou a polícia. Isso, foi esse grileiro, o fazendeiro foi esse aí, o grileiro, né? Da Fazenda Candial foi esse. Nesse aí, porque a Fazenda, o Portugal era grande, né? Então vamos dizer assim, Arthur, lá em São José, né? A fazenda que Arthur tinha, que Carlito, vocês todos conheceram? Arthur Moraes. Então Carlito é herdeiro de Arthur. Então Arthur não enfrentou tanto assim, ela ameaçava porque ele era delegado, né? Todo mundo tinha medo mesmo. Aí o Cabetinho falou isso, confirmado que todo mundo tinha medo do delegado, tinha medo da. Quando vinha buscar a polícia, pior ainda, né? Mas isso era o período que eu falei, de 70 para cá, 70 para trás, 70 para frente, e aí foram tomando consciência e foi mudando, né? Isso aí. Então, aí o seu Arthur não enfrentou o problema Carlito. Aí a mesma fazenda que tinha em São José, que tem a fazenda de Portugal, Carlito veio da Marinha, e aí Carlito era marinheiro, e veio embora e veio herdar essa parte da grilagem. Então nós temos o Portugal, teve o Noel, Carlito, e na mesma família também, da mesma herança da terra, desse alego de terra que vocês enquadram, onde eles herdaram, aí veio também Menegido, né? Que aí veio o filho de Menegido também querendo enfrentar. Quando ele já viu que já tinha uma resistência, e eles viram que não era mais como era antes, aí se quietou mais, porque o sindicato aí começou a enfrentar o problema, e aí eles sentiram que com a Fazenda Candial ganha, eles não tinham mais fogo para poder conseguir crescer mais. Mas o número de fazendeiros que soltava mandado por eles, comprava só, chegando em cada lugar, comprava 5 tarefas de terra. Em 6 meses, eles tinham 50, 100, 200. Hoje tem deles que tem 200 tarefas de terra, mas só comprou primeiro 10 tarefas. Ao comprar 10 tarefas, não cercava. Nós tínhamos que fazer cerca, não tinha cerca por gado, botava gado bravo na fazenda. Aí começava a invadir as terras e nós, para a justiça, com o sindicato, para poder enfrentar. Então, esse foi um dos grandes modelos de grilagem que nós temos na região. Só que em outro lugar de Jaguara foi a área mais assim, o sindicato não entrava, né? Porque lá era só fazendeiro mesmo e o pessoal era empregado para tirar leite. Para nós conseguir entrar em Jaguara, para fazer esse sócio em Jaguara, foi de 86 para frente, de 86 para trás, o pessoal vinha filiar no sindicato, mas nós não podíamos fazer ali na comunidade. É uma área muito cercada, nós não podemos nome assim de quem é grileiro, mas as terras que nós indicamos para a reforma agrária foi tudo na área de Jaguara. E aí os cabos botou testa e o pessoal não tinha coragem de conseguir enfrentar, mesmo morando em cima da fazenda, mas não tinha coragem de segurar um pedaço dele que tinha direito como posse. Ô Cassiano, existia naquela região de Bonfim, fronteira com Anguera, existia ali uma associação que tinha como um dos dirigentes, ainda é vivo, Clóvis. E eu gostaria de saber, eles criaram uma associação ali, tiveram um movimento também efetivo no meio dos trabalhadores rurais. Você poderia fazer alguma referência à luta daqueles trabalhadores? E falo isso, e me desculpe tornar a insistir, voltar a dizer, eu sou filho de Pontinho de Novo de Feira, conheço aquela luta de resistência daquele pessoal que mora naquela zona rural, dos trabalhadores locais, e é uma luta também, como ao lado da sua luta do pessoal da Matinha, pessoal de Maria Quitéria, é uma luta também que deve ser registrada. Rapaz, esqueci, né? Falei só da minha área, agora esqueci, na época que eu estou no sindicato, cresceu o município todo, né? Então, de verdade, Clóvis Carmozino, não é? Hoje até um dirigente sindical que na época ele não estava em São Paulo, mas estava no sindicato, agora veio embora e a gente era trabalhador rural, seu Edinho, né? Então, que é vizinho da sua fazenda lá. Então, o que acontece? Em Bonfim de Feira, foi, depois da Fazenda Candial, foi outro marco na serra, né? Aquela serra ali,
Caboronga. Eu estou, por exemplo, lembrando do fazendeiro, né, que nós enfrentamos ali Anguera, e a terra era divisa, Bonfim, Anguera, aquela que você falou, aquela região ali. Então, aquelas serras todas eu subi caminhando para dividir Maisé Barbosa e Nelson. E nós tínhamos um medidor de terra ali do doutor de Bonfim, esqueço o nome daquele senhor, já morreu, o pai de. Então, ele era medidor de terra e nós conseguimos o sindicato por conta dessa pessoa, para a gente descobrir toda essa área de poço que o pessoal morava lá, e os fazendeiros queriam botar para fora, e ia encontrando nessa Caboronga ali, aquela serra toda foi dividida com as famílias que moravam, e o fazendeiro não conseguiu pôr para fora aquelas famílias. Alguns venderam, alguns que não queriam fazer com grande, com bem, com rico, não se ganhava questão, alguns venderam a terra para o fazendeiro e outros não aceitaram e teve que dividir, nós fomos medir aquela serra toda da Caboronga. Na área de Bonfim, Terra Nova, né, que é divisa até que o pessoal que lá encontrou, descobrindo que o pai, né, família sua lá de Bonfim. Então, ali aquela área, teve muitas áreas daquela que o pessoal regularizou a terra e não teve briga, o fazendeiro não quis botar para fora. Alguns já tinham cercado, já tinham negociado, mas teve outros que ficaram à vontade e a gente teve que documentar a terra. Então, Bonfim, Jaguara, Tiquaruçu, né, todos esses distritos, o próprio Mildes também, nós temos vários enfrentamentos. Eu não tenho hoje aqui na mão, mas o sindicato tem tudo arquivado, todas as áreas onde teve enfrentamento e teve algum lugar em que o grileiro não foi tão forte. Eu quero fazer uma ligação aqui, Cassiano, e se eu não tiver razão, você me conserta. Mas essas lutas sociais, especialmente esta de vocês na zona rural, e outras tantas, tiveram em Feira de Santana uma espécie de alicerce, de colunas muito fortes, que foram as eleições para prefeito a partir de 1973, quando o MDB retomou a prefeitura com Zé Falcão e colocou lá algumas pessoas sensíveis e comprometidas com esses movimentos. Em 1973, 1975, eu inclusive entrei na Procuradoria e foi seguido em 76 com a eleição de Cobé, que assumiu em 77 com muito mais arrojo. Também, claro, a abertura da ditadura já permitia um pouco mais. Então o governo de Cobé já foi um pouco mais avançado. Então esse momento político em Feira de Santana refletia muito apoio, muito combustível para esses movimentos sociais, especialmente na zona rural. Queria que você falasse sobre isso, se é verdade essa minha reflexão. É verdade, tanto que assim, é muita coisa que não dá. A gente não conseguiu fazer um caderno assim para poder, não deu tempo, né? De verdade, ele me convidou. Sival me convidou e não tive tempo de verdade de sentar com o Eduardo ou com outra pessoa, com o Barbosa, para poder arrumar assim, mais ou menos as décadas de caminhadas, né, de luta. Não foi possível encontrar eles. E eu vim mesmo assim, ó, sem nada, porque não deu tempo. Mas você lembrou de verdade, vou lembrar um dos nomes que o senhor lembrou aí, Oswaldo Brasileiro, não é? O enfrentamento com o próprio prefeito, Miguel. Isso, pois é, nós já esse ousadia de reunir com o prefeito e já querer indicar quem era que tem que ser o prefeito, né? Então teve isso, Zé Falcão como prefeito. Zé Falcão foi advogado da nossa família, nem lembrei de falar isso, não? Zé Falcão foi um dos que o cara queria tomar o Noel Portugal, queria na herança do pai da minha esposa lá, teve que procurar o doutor Zé Falcão para ser, que era do Banco do Brasil, e teve que procurar ele para ser o advogado da família, porque a gente tinha confiança. Até isso a gente já descobriu quem eram as pessoas que poderiam ser advogado para nós aqui em Feira de Santana. E foi difícil, né? Falar isso, até que o senhor lembrou bem, que foi muito difícil para a gente conseguir advogado com confiança em feira, porque de verdade, rapaz, não dá para falar assim, não. Tem que ter o bojo de advogado, quando chegava na justiça, o senhor era um dos advogados, que para a gente indicar quem é que pode ser o advogado nosso para a Feira de Santana. Nós temos enfrentamento com o João Duval, na barragem de Pedra do Cavalo, né? Que ele está lembrando aí, coisas que avançaram e ele não estava. Então a gente teve que buscar em Salvador advogado para o Sindicato Trabalhador de Feira de Santana,
não pôde ser de feira, porque todo mundo que a gente conquistava para poder ser advogado tinha problema com fulano que era fazendeiro, tinha problema com ciclano porque era político. Então os advogados não tinham coragem de enfrentar o problema tão nosso, que a gente teve que correr para Salvador para buscar advogado em Salvador para nos assessorar. Na área política, com o Colbert Martins, aí sim, aí eu digo assim, ó, nós tão cedo nós não vamos ter um outro prefeito de feira. Eu acho que tão cedo nós não vamos ter uma outra pessoa com o perfil que o Colbert Martins teve e um pouco do Zé Falcão, porque o Colbert foi muito mais, mas Zé Falcão o Colbert trouxe. A gente confiou e apostou em Zé Falcão, e Zé Falcão foi uma administração boa, e Colbert, além de administrador, servia do pai, de orientar e até de ver quem era o advogado que podia ser nosso advogado. Colbert Martins fez muito isso com a gente. Uma equipe. Fundava a equipe. Cassiano, eu participei dessa época como secretário de Colbert. Me lembro de reuniões que eu fiz lá na associação. O senhor era contador, não era? Parece? Eu era contador e fui secretário da área agrícola em Feira de Santana. Me recordo que foi uma dificuldade muito grande para poder tentar fazer serviços agrícolas por parte da prefeitura, partindo de movimentos ligados às comunidades. Eles reivindicavam que serviço queriam fazer e a gente, em decorrência disso, efetivava. Olha, eu só quero fazer uma referência, e também mais para falar agora, que a importância que tem dessas lutas sociais nessa época como forma de combate aos princípios da ditadura de então, que a gente vivenciava. Era uma ditadura ligada às elites, ligada aos segmentos ruralistas, e os trabalhadores sempre eram colocados em segundo plano. Por conta disso é que fiz referência a algumas perguntas a você, Cassiano. Quem foram pessoas que tiveram posições de algozes naquela época e quem foram aqueles que marcaram com suas presenças o movimento de resistência através das suas atividades como forma de inserção numa luta ao combate da ditadura, que era uma luta de combate classista, uma luta a partir de posições eminentemente ideológicas que caracterizavam como os trabalhadores faziam as suas lutas na cidade, no campo, e como os profissionais também liberais se inseriam neste processo. Eu pessoalmente quero enaltecer você, Cassiano, que teve uma trajetória de luta nessa época, o Dionísio, há tantos outros que também naquela época, não citar mais nomes, e dizer que, por serem trabalhadores rurais, muitas vezes a sociedade urbana desconhecia seus movimentos. E era uma dificuldade naquela época, porque imprensa falada, escrita, nós não tínhamos internet naquela época, não documentava a luta desses trabalhadores. E esse seu depoimento e essas intervenções aqui feitas servem para que fique registrado na Comissão da Verdade verdades que aconteceram naquela época. Uma dessas que você está lembrando aí, eu pergunto da palavra, porque é bom que vai me lembrando, sabe? Porque assim, ó, o que tinha naquela época era jornal, nossa matéria não podia sair no jornal, não saía no jornal. O rádio, a sociedade só às vezes tinha assunto que nós tínhamos que primeiro falar, o que era que ia falar para poder sair no rádio. A gente não deixava qualquer nós chegar no rádio como hoje e fazer entrevista. Tinha que falar primeiro o que era que queria para poder saber se podia ou não falar aquilo. A rádio hoje não recebia nós. A Rádio Cultura, a Rádio Carioca, a gente não tinha. Tanto é que nos anunciou tanto na Rádio Sociedade, porque foi abrindo devagarzinho, um pouquinho, e as outras não abriam. Quando as outras veio abrir, a gente passa, vale a pena a gente ir lá, se ele não ouvia nós, não quer ouvir, não tem que ir para lá falar, ninguém está ouvindo na roça. Ou então se ouvia, o outro já vinha no programa dizendo que era mentira. Então, isso que você lembrou aí, me lembrou essa questão que, de verdade, no jornal, muita coisa da gente no jornal não materiava, só materiava contra. Quando a gente ia defender, a gente todo dia, Zadim Marcos, o único jornalista que, às vezes, quando a gente ia lá, que aquela matéria não foi, quando ele ia ler a matéria, o de verdade, o jornalista tinha acrescentado, mentido na nossa matéria. A gente fazia outra matéria, só Zadim Marcos, que a gente pedia, até pagava matéria para fazer no jornal, para poder dizer o que nós não disse no jornal que estava escrito. Eu queria fazer uma situação, não sei como é que chama isso. O Sindicato de Trabalhadores Rurais de Feira foi fundado pelos patrões rurais para não permitir que o trabalhador tivesse à frente. E havia um político
que era vereador por muito tempo no distrito de Iguaçu, Babá Machado, que era quem dominava a diretoria do seminário do sindicato, desde quando foi fundado em 71 até 75. Eles botavam e tiravam o presidente dos sindicatos. Só depois dessa morte de Joaquim, depois dessa luta lá, que se fez um trabalho ligado aos trabalhadores rurais, é que eles tiveram coragem de fazer uma chapa contra. E não era isso só, claro que não era o Babá Machado só. O Babá Machado era um representante dos políticos que queriam continuar aquele estilo de sindicato. Quando foi fundado no governo de Médici, para substituir o INSS. O sindicato não era para fazer defesa da classe, o sindicato era para dar receita, era para preparar, para contratar dentistas e médicos para o povo, e óbito também. Só, então não se tinha uma luta de classe, não se tinha uma organização de classe. E quando acontecia isso, que os políticos vinham também como políticos, não vinham como gente representando a classe. Esse período, vocês podem ver, foi fundado o sindicato no Brasil, do meio rural, foi fundado em 71 para substituir o Fundo Rural, para ajudar, para ser agente do Fundo Rural. Um exemplo desse, você deve lembrar, lá na Pedra do Cavalo, no município de Santo Estevão, o mesmo agente do Fundo Rural era o presidente do sindicato. E por isso o pessoal não sabia se ali era sindicato ou se era Fundo Rural. E foi difícil. Em vários lugares funcionava assim. Funcionava assim. E nós tivemos dificuldade exatamente. Lá em Santo Estevão foi um dos lugares piores que a gente encontrou para enfrentar a substituição de moradia do pessoal que foi desalojado. Por quê? Porque para a gente conseguir alguma coisa não precisa botar um outro companheiro dele na chapa dele para tirá-lo, se ele sentir que estava saindo. Mas não era fácil. Então eu acho que está nesse ponto aí também, que a gente não tinha. E vocês só vieram ter um sindicato de trabalhadores, uma diretoria de trabalhadores no sindicato de 75 em diante. Exatamente coincidiu, foi logo depois da luta de lá da morte de Joaquim que vocês criaram coragem, porque a gente também não teve apoio da FETAG, que o secretário da FETAG era daqui e era um desses do lado dos patrões, não do lado dos trabalhadores rurais. Isso é verdade. Isso, Albertino renova assim, eu queria até dizer isso, que o Albertino poderia até me ajudado mais a fazer a exposição, se eu tivesse me lembrado de ontem ter batido um papo com ele, eu anotava mais coisas, até para ele também lembrar, que está com problema de esquecimento também. Mas é o seguinte, Albertino não foi advogado, Albertino ainda era padre, né? E como padre, a gente usou muito na problema da barragem de Pedra do Cavalo, que é da famoso município aí, porque para a gente conseguir ajudar hoje o pessoal não ter perdido todas as terras da Pedra do Cavalo, foi o Albertino que nos ajudou muito com o MOC. A gente criou uma equipe que os sindicatos não podiam entrar no outro sindicato, mas a gente criou um trabalho junto com a FETAG credenciou Albertino para nos ajudar a chegar até o outro sindicato.
Ainda completando isso que o Bertinho falou aí, do Fundo Rural, a compreensão para a gente deixar de acreditar no Fundo Rural e começar a acreditar no sindicato, foi a partir de 72, 73, 74 que a gente conseguiu separar o que era sindicato e o que era Fundo Rural. Então aí nós conseguimos esse trabalho de conscientização e o número do sindicato de pessoas do município que tinha na comunidade, vamos dizer assim, teve pessoas nossas que fundou o sindicato e era contra a gente. Pessoas de carteira número 5, número 10, número 12, para a gente fazer esse pessoal acreditar em nós no sindicato, foi depois de 75, depois da morte de Joaquim, que também era parente, essa pessoa fundou, foi para o sindicato, mas foi com um cunho do político. O camarada levou o trabalhador rural para o sindicato para receber semente. O cara deixar de acreditar no cara que dava sementeiro todo ano, que distribuía semente, e para acreditar em nós com a luta da organização do trabalho, foi muito difícil para acreditar isso. Então hoje ainda nós temos vivo pessoas que fundou o sindicato na época, mas para vir acreditar no sindicato foi depois de 75, depois da morte de Joaquim, depois das vitórias que nós conquistamos no sindicato, e aí mostrar o que era Fundo Rural e o que era que o Fundo Rural tem que fazer, o que era que o sindicato tem que fazer, é que nós começamos a acreditar mais e ficar forte mais no sindicato. Então acho que é isso, não é? Com essa ajuda que o Bertinho, mais do professor Cláudio Iosanato, professor Celso Pereira, nos ajudou. Um outro cara que ajudava bastante, foi vereador também como você, e que foi do Banco do Brasil, que viveu demais com nós, foi o Dr. Cláudio Lima, né? Foi um nome assim que nós na área rural ficou, era Zé Falcão, Colbert, Cláudio Lima, Iosanato, Albertino e o professor doutor Celso Pereira. Celso Dalva e Celso Pereira, os dois. Mas a gente agora na eleição da agora. Pois é isso aí. Queremos agradecer a Cassiano pelo precioso depoimento, aliás, hoje, precioso depoimento do Monsenhor Luiz Rodrigues, do Cassiano, nos oferecendo aí informações e análises extremamente importantes. Agradecer ele e agradecer pela sua coragem, por sua biografia, né, como trabalhador negro num país que é racista, classista, que perseguiu os trabalhadores, né, e que marcou também por violência e discriminação o povo negro, pela sua biografia, pela sua coragem, pela sua luta, viu? Nós agradecemos muito o seu testemunho. Eu queria passar aqui a Cassiano o formulário que você pode encher e depois passar para a gente, que vai daqui até o 27 como testemunho desse trabalho seu e do sindicato. Vem até, se você leva para a gente com calma e depois deixa lá comigo. E queria fazer também um pedido a Zé Cassiano, que ele, junto ao sindicato rural, consiga levantar os documentos que ele disse aqui do sindicato que dispõe, tirar cópias e nos enviar para ir para o Memorial da Verdade, e ficando como prova da luta do trabalhador rural aqui na nossa região. Obrigado. Muito obrigado, Cassiano. Obrigado. Pessoal, eu lembrei aqui do Dom Luiz Rodrigues. Eu senti não ter pegado o depoimento dele, né? Porque tem algumas coisas que quando o Dom Itamar estava assim nos últimos dias, né? Eu fiz questão de ligar para o Dom Itamar e agradecer ele, assim, a força que ele deu no nosso trabalho, né? Quando estava vivo, quando estava forte, como bispo, Dom Silvério. Aí Dom Luiz, quando ele chegou em Feira de Santana ainda, eu estava lembrando aqui que eu conheci muito da história dele aqui em Feira de Santana, e eu senti muito ter acompanhado o depoimento dele, até para poder ter me enriquecido mais de algumas coisas que ele lembrasse, que dava para poder ter lembrado, né, na passagem da luta. Mas querer a todos vocês, a esse trabalho, na verdade, para a gente, eu acho que para nós em Feira de Santana, está enriqueceu muito esse trabalho da verdade, da comissão. Quando eu vi falar da Comissão da Verdade, teve uma reunião que eu perdi, teve uma outra em Salvador que teve, eu lutei para poder estar presente, que era até para estar me memorizando mais toda essa história da gente.
e a gente pudesse deixar registrado esse dado, porque com o passo que a gente está vendo agora, a renovação que a gente está vendo na própria igreja, né? Assim, muitas coisas que eu digo assim, que aconteceu com nós, não foi, é porque a cabeça, né? A cabeça da gente, ela vai cada dia modificando, né? E a gente vai se renovando. Tem muita coisa assim, eu hoje vejo hoje dentro da igreja hoje, de renovação, de novos passos que a igreja está dando junto à comunidade, junto a nós, né? Como pessoa, como cidadão. Aí eu queria também juntar isso aqui na Comissão da Verdade, porque a igreja pôde, assim, pedir perdão a nós, que houve de muitas coisas que a igreja era comprometido, mas não, quer dizer, quando ele veio descobrir que estava contra ser humano, contra pessoas, já tinha acontecido fato. Aqui feira houve isso, né? Então eu vejo pela inovação que a igreja está, pelo novo Papa que a gente tem, pelo novo passo que a igreja está dando, eu também queria desejar essa palavra assim, de fortificação a Dom José, a Dom Luiz, e com essa mudança que o Itamar vai fazer em Feira Santana, eu acho que é um marco que eu queria deixar registrado aqui, um marco para quem, os padres novos que estão chegando, e quem está ficando com essa responsabilidade na mão, com o Dom Luiz, com outros padres que eu estou acompanhando no meio do programa. Então, dizer assim, que é de grande satisfação nessa marcação da verdade, nessa mudança que nós temos, que todos nós, como ser humano e cidadão, assumindo nisso, é um comprometimento muito comprometido por nós mesmos, cidadãos. Obrigado.